Cara, nós vamos rodar o react aqui e vambora. Ok. Butcher falando sobre a polêmica da Isurus. Então, ó, o que tá acontecendo? Primeiro, quem que é o Jerry? Né? Basta a gente lembrar Nossa, do que Tuque. a Isurus Estral é composta da Isurus e da Estral, são duas organizações diferentes. Então, por parte da Isurus, a gente tem dois cofundadores, donos, né, da equipe. Então, é o Kala e é o J. Saiter. Os dois vieram por parte da Isurus. E por parte da Estral, a gente tem o Jerry e o Tucky. Então, são 4 donos da equipe da Isurus Estral, porque são 2 4 de cada CEOs, lado aí da fusão, tá? Então, quem fez a stream foi o Jerry, que é um dos CEOs, co-CEOs da Estral, beleza? Então, beleza, tá todo o time lá na Coreia e etc. Antes, na verdade, que os 3 latinos chegassem, né, o José Deodo, o Snacker e o Ackerman, o Mireu machucou a mão. Não sabemos o que aconteceu, ele não fala muito sobre isso, ele só fala, Mireu machucou a mão e o médico do Mireu passou pra gente que ele ficaria cerca de 1 mês afastado. Ele não poderia tocar no jogo, não poderia jogar solo kill, não poderia jogar screens e etc. A história Só que a gente vai estranha, passar a segunda informação direto com o Jerry, um vídeo do Jerry explicando porque ele também notou que o Mireu estava afastado, não estava jogando solo kill na Coreia, tudo bem, ele tinha machucado a mão, mas o Burdol também não estava jogando e não jogou sequer uma partida de solo kill no 1 mês que ele ficou na Coreia. E o Jerry vai tentar explicar como é que ele viu essa situação. A Burdol también le valió verga la solo kill, es la verdad, güey. Y güey, de repente ven el pinche Instagram de este Tá vato, una curtindo a foto bien Coreia, verga, que velho. con Kim, con Canyon, con todos, y dije, verga. Bom, com todos no Brasil, obviamente, vocês sabem. O homem que foi quando, de férias, a gente filho. vai começar Mano, os esse vídeos, cara é existe toda aquela questão de impostor media day, pouco, vamos né? atender a Riot, gravar todas as paradas que a Riot precisa, vamos gravar as coisas que a imprensa precisa, enfim. A primeira vez que toda a equipe conseguiu sentar pra jogar uma screen, lembrando que o Mireu tava 1 mês sem jogar, eles fazem na terça-feira pré-LTA um primeiro screen e, segundo o próprio Jerry, e tô parafraseando eles são espancados pela Vivo Cade Stars por 4-1 na terça-feira pré-LTA. Logo no dia seguinte, eles perdem de 2-1 para Red Kennedys e o Burdol tilta e os conflitos começam a acontecer. Tem um problema adicional aí que o Eduardo, que ele é o head coach da Isurus Estral, ele não tá no Brasil por problemas de saúde, né? Mas ele fez uma call ali no Discord com o Jerry, com o Mireu, o Snacker e o Ackerman. E aí o Eduardo, né, o head coach, explicou pro Jerry que eles não estavam scrimando porque o Burdol teria se fechado em seu quarto e não estava querendo sair. Então o resto da semana da Isurus Estral, depois dessas 2 derrotas aí pra Vivo Cade Stars, o cara recebendo uma grana em dólar, quer ficar trancado no quarto. Mano, esse cara é Ele não quer treinar. No começo do campeonato, onde, né, segundo o próprio Jerry, eles vão pra partida da PEN, contra a PEN como dá. E aí ele explica o que aconteceu. Pinche turboculeada que nos pega. Fue de pirrazo. Güey, el Romer parecía Dios. Yo lo digo. Yo ya he escribiado contra Romer, güey. El vato estaba en Team Liquid Challenger. Yo ya lo conozco. Yo no sé cómo se los vendieron a esta raza, güey. Al Chile, güey. Que hubiera tocado Brasil, güey. No, a mí. Todo de la verga. Se acaba y no había pedo perder contra Pain, porque, pues bueno, güey. Pain, la verdad. Chega a Fúria e nos culea a Fúria, ué. E aí, nesse momento da stream, o Jerry, ele volta um pouco pra começar a comentar sobre a situação do Summit, porque a situação do Summit, ela aconteceu no domingo, pós o 02 de estreia que a Isurus Estral teve nessa LTA Sul. Então, ele volta um pouco e ele fala que no final de 2024, a Isurus Estral tinha papel e caneta na mão com o Summit pra ele assinar com a organização, que eles já tinham acertado o tempo de contrato, que eles já tinham acertado os salários, as bonificações e tudo mais. Só que o Summit, na hora H, na hora de assinar, ele chegou e falou, cara, eu preciso de um descanso na minha carreira, eu preciso pausar um pouco a minha carreira, então eu não quero assinar isso aqui agora. Talvez ali no futuro a gente volte a se falar, etc. E aí a Isurus Estral vai pro plano B, que é o Burdol. Que inclusive o Jerry fala muito bem, ele fala, pô, o Burdol, ele é um gênio, ele é um cara incrível no jogo, mas ele não entendeu que o LoL jogado em outra região é diferente do que é jogado na Coreia. Então faltou muita adaptação a ele e existiu algum momento que algo clicou na cabeça dele que ele não conseguiu entender e começou a se portar, né, se portar de maneira muito diferente do que ele vinha se portando na Isurus Estral. Então, né, partindo desse pressuposto, né, depois do 0-2 na estreia, principalmente da derrota contra a Fúria, Kala, que é o CEO da Isurus, e procurou o Jerry, que é o CEO da Estral, e o Jerry pediu para ele esperar um pouquinho para entender como a situação do time tava. Lembrando que isso foi depois da derrota contra a Fúria, ainda no domingo. O Kala procurou o Jerry e aí a gente vai para uma situação extremamente confusa. Calma que o Jerry vai tentar explicar e eu volto daqui a pouco. E parece broma, güey.
El manager de Burdol me manda un mensaje y me dice, güey, ¿te ayudo a negociar a Summit? Porque él y yo quedamos en el primer split. Le dije, güey, si Burdol me trolea, lo voy a sacar a la verga. Y él solito me mandó un mensaje. Me dijo, ¿ya vi la partida? Hay que hablar con Summit. Él solo, güey. Él solo me dice, hay que hablar con Summit. Então foi uma parada muito estranha, porque o agente do Burdol mandou mensagem falando que ajudaria o Jerry a negociar com o Summit, entendeu? E aí... Até o agente já Jerry, sabia né, que o Burdol tava... volta um pouquinho, fala que já Sombra tinha falado com esse Corporation. agente lá no começo do contrato, que se o Burdol trollasse, ele ia demitir ele, etc. E depois da semana o cara falou, cara, já vi a partida, já entendeu o que aconteceu, ou seja, ele teria realmente trollado, vamos dizer assim, e você precisa negociar com o Summit, não foi isso que o Jerry fez, né? Então o Jerry vai e negocia com o Summit e de cara o Summit ele fala que ele não quer muito dinheiro, ele só queria jogar porque ele gostava muito da equipe. Então tudo isso aconteceu, né, no domingo do 0-2 inicial. Então o Jerry ele negocia, lidera a negociação mantendo contato com o Kala, com o Tuck e com o Juan, que são os outros 3 CEOs da Isurus Astral, e com o Eduardo, que é o head coach. E inclusive ele dá uma nota adicional falando que o Summit inclusive era mais barato do que o Burdol. Então a Isurus Astral fecha finalmente com o Summit, mas o Summit diz que precisa jogar Legends Cup, que é basicamente uma copa que acontece ali na Coreia entre jogadores e personalidades coreanas. Então ele ainda ia jogar aquilo ali tipo na segunda-feira, na terça-feira, então ele, né, ia demorar um pouquinho mais para chegar. E aí a Isurus Astral já tava tipo, pô, cara, mas a gente mal vai ter tempo Burdol de treinar, caro, o que a guys. gente pode fazer? Eles inclusive Não, esse cara é full troll. a Caro, Faren não vem, joga. né, que é o ex-Team Fica GE, no né, quarto. geração Nossa. de estrutura, que joga Não ali quero ver ninguém. no Tier 2 da América Latina, Sul, né? E eles tentam trazer o Pan emprestado. O Pan, ele é um ex-top laner que jogou na Isurus até 2024, então não seria uma figura tão desconhecida para alguns dos jogadores, né? Mas eles não conseguem, né? O Farenven não ficou claro se o Farenven não aceitou emprestar, o que aconteceu. De qualquer forma, eles não conseguiram o empréstimo e o Summit acabou chegando na quinta-feira, 2 dias antes de estrear, às 9 horas da manhã, no office da Isurus Astral, em São Paulo, no Brasil. 2 dias antes do início da LTA, segunda semana. E o mais curioso é, ele chega às 9 da manhã. 2 horas depois, às 11 horas, tem o primeiro bloco de screens. E o Summit fala, eu quero jogar. E os caras falaram, bom, beleza, então vai jogar. E aí o Jerry explica que eles amassaram a PEN por 4-1 nesse primeiro screen com o Summit, acabando de chegar da Coreia. Sexta-feira, jogaram contra a PEN de novo em screen e ganharam de novo. Então os caras falaram, poxa, se o cara chegou sem treinar, sem, sabe, jogar direito com a equipe, já tá jogando bem, já tá ganhando screen, talvez valha a pena a gente testar o que pode acontecer no campeonato, na segunda semana e etc. Mas aí ele vem e critica, né, o formato, talvez, né, buscando uma justificativa para terem perdido as 2 partidas também na segunda semana. Ele fala que o formato pune, o formato é uma merda, né, você tem jogos únicos nessas primeiras semanas, isso atrapalha bastante, fora a decisão arbitrária quanto a quem vai escolher o lado e etc, e isso também teria atrapalhado a equipe. No pudimos screamear, güey. La verdad, no es una justificación en lo absoluto, güey. No, tú no eres chamán, tú nada más eres moreno. No eres chamán, Adonis, no digas pendejadas. Mira, güey, de volada del Jackie, yo les hago la limpiadita. Siempre alguien sale con sus mamadas. Entonces, no pudimos, güey. Es la verdad, hubo pedos, es que no hay que decir, güey. A ver, ahora, dicen... Uma pessoa pergunta pra ele, o que te faz pensar que o Summit era melhor que o Burdol? O Burdol era de fato o problema? Ve ahí que o Jerry falou. Summit habla muy bien inglés, güey. El primer split no se podía hablar. No tryhardeaba, le valió verga al vato. Se suicidaba lo pendejo, hermano. Ve el juego contra Pain y ve cuántas veces se suicidó, güey. Ve el juego contra Fury y ve cuántas veces se suicidó el vato, güey. No sé si genuinamente le valía verga estar en el equipo. No entendí, güey. La actitud de Burdol cambió de 100 a 0 en un segundo. Quizá ahí el güey no quería estar acá, güey. Y es entendible. Y el güey no quería salir de su cuarto y de repente salía y ya al irse como que medio que entre burla y la verga le dice a José, suerte en el MSI. O sea, ya no quería estar y no pasa nada, güey. Então uma situação extremamente complicada, né? Fora a questão de Belo performance de um do filho jogo, da fora a puta questão arrombado, de inglês, assim que ele é. algo clicou ali no Burdol que, cara, ele talvez não queria estar aqui Tava no de férias no não Brasil, queria né, estar na mano? Isurus Resumidamente. Astral, não queria estar, né, enfim, disputando a LTA, não ficou claro, né? Até eles ficam perdidos, até Eu ia o Jerry fica falar perdido em que brasileiro explicar o é tudo aconteceu, ele trouxa, simplesmente não mas foi sabe o Manito o que que mudou numa contratou ele. chavinha, assim, pro Burdol simplesmente não querer mais estar na Isurus Astral. Então, de fato, assim, foi o Esse melhor boa movimento sorte, que a né, gente, mensagem, que a Isurus depois Astral ele ficar poderia ter. trolando Conseguiu o o primeiro Summit, que é um split, tudo é baita de um jogador, sacanagem, queria cara. jogar, né, na Isurus Astral, queria estar na LTA.
Então, é basicamente isso, né? De novo, ele fala, né, ele termina um pouquinho falando sobre o formato ser ruim, mas ele até fala, cara, não importa se a gente tá em último depois dos 7 jogos em MD1, né? Os jogos únicos, que é a primeira fase ali desse segundo split. Não importa se você está em último depois desses 7 jogos únicos, nada acontece. E isso é bom pra nós porque temos tempo pra treinar e nos encaixar como equipe. O máximo que vai acontecer é a gente ter que jogar uma MD3 Fearless Draft contra, sei lá, a Vivo Cade Stars. Pois que venham, não temos medo, estaremos melhores quando chegarmos lá. É. Cara, Me coitado. atualizem o comecinho, o que ele falou no comecinho, que ele se trancava no quarto, né? Ele ficava de pirraça, né? Resumidamente. E ele também ele foi pra Coreia, né? Falando que tinha problemas pessoais. Só que aí ele ficou sabendo que ele foi pra lá e ficava saindo com Canyon, com Kim, ia pra barzinho, não sei o quê, não tava jogando solo kill. E quando ele Guys, chegou isso daí- no Brasil, ele ficava de pirraça e não queria treinar. Resumidamente é isso aí. Isso daí, guys, é um tapa na cara de muita gente da comunidade que só porque é coreano gosta de lamber as bolas dele. Vocês precisam entender, guys, que tem coreano que é extremamente filha da puta, não liga pra carreira dele e só quer farmar dinheiro de gente otária, tá ligado? E aparentemente não é só brasileiro que é otário, é os latinos como um todo, porque agora são os manitos, né? Lembra quando o split passado ele literalmente trollava? Não, eu não. Eu sempre xinguei esse cara. Mano, eu lembro de uma play até hoje que ele tava de GP, ele vê duas pessoas na tela dele, que é a bot lane, a lembro. Day Sup, ele passa na frente dos caras, perde vida e depois ele dá um outplay quando ele toma dive. Ele morre e mata um. E todo mundo achou ele incrível. Chicas. Tipo assim, na minha tier list ele não é top 1 e eu tinha deixado claro. Olha o Zeca. Acho que ele não morre não, hein? Mas na sua tier list antes do campeonato começar, né? Não. A tier list eu acho. Eu fiz antes do campeonato começar e fiz do tier 1 para o tier 2, se eu não estou enganado. Eu botei ele top 3, top 4, não me lembro exatamente, falando que eu não confiaria nele. Potencial, pensa, tipo, na fúria hipotética que todo mundo falava, mas que está acontecendo. É a mesma coisa do Burdox hipotético, tá ligado? Na hipótese, ele é muito bom. O currículo dele, vamos assim dizer, é muito bom, guys. Muito bom, tá ligado? Só que precisamos entender que existem importes que eles são canalhas e estão vindo para farmar. Só que eu acho que ele se fudeu, Absol, porque ele é novo, tem 20 e poucos anos. Foi mandado embora depois de má performance no Brasil. Agora é McDonald's coreano para ele, viu? Mano, eu não acho que a cara dele acabou aqui. Acho que acabou. Você acha que os Na time... Coreia ele não joga mais. Você pode ter acha que os certeza. time... Não, cara, os times coreanos, chineses, vocês acham que eles ligam tanto assim? Por exemplo, o Crown, que ganhou o Mundial, ele passou pro Brasil, não deu É bem. um caso muito mas diferente. Não, mas calma aí, que é diferente o cara, sei lá, ele ir mal numa região, porque ele ser quicado é porque ele tava arrastando e fazendo pirraça, Sim, não queria mas- treinar, tipo, mas assim, os- não é só sobre o jogo, entendeu? Mas os coreanos Tem problemas sabem fora do disso. jogo. Os Ué, mas coreanos se alguém sabem. Mas provavelmente, se alguém for contratar, ele vai buscar entender, entendeu? Cara, acho que você tá... Você acha que só vão contratar ele PLPL? Foda-se. Eu acho que ele vai Pode fazer, rolar, tipo... mas eu acho que não é bem assim, não, velho. Não, cara, não. Viajando. Tipo, o cara faz tryout, manda bem, ele fala, não precisa me pagar muito, é meu primeiro speed voltando aqui. Acho que ele... Guys, Sim, mas eles vão buscar Tuco. entender o que aconteceu pra ele ser quicado no meio do split no Brasil, mano. É muito estranho isso, entendeu? Tuco, Mas olha aqui- só, entende uma Jogos coisa. dele. Olha só, vamos aqui passar um pente fino. Vamos voltar um pouquinho a fita. O Burdol, ele é bom na nossa região. Na Coreia, você chuta uma árvore e cai 30 top laners iguais a 50. ele, ou É melhor. verdade. 50 top Burdol. laners. Então, ele aqui, ele é 1. Ele na Coreia, ele é, mano, 0,0001. Porque o que ele tem, ele não tem nada de especial lá, tá ligado? Aí você imagina, pra que um coreano ele vai contratar um cara que ele foi para o Brasil, Verdade. deu errado lá, obviamente eles vão entender o porquê ele deu errado ou procurar entender, tá ligado? E por que eles não contrataria, por exemplo, um tatu deles lá, top laner, que tem de sobra? Na nossa talento. região, guys, é muito escasso talento e coaching staff para moldar o talento, né? Lapidar. Região asiática, não. Nananina, Tem não, de, entendeu? eles têm de sobra lá, jogador de 16, 17 anos, que
Cara, Challenge e já tem um coach acompanhando. eu, Já. eu acho que o Bulldog vai acabar, tipo, na Turquia ou algo assim. E pode Exato. ser. Mas ele secar Exato. LPL é muito difícil. Liga Asiática, ele não volta, não. Pra isso acontecer, tem que, mano, muita coisa rolar. Cara, sabe uma sensação que eu tenho dos coreanos que vêm? Eu sinto que quanto mais hypado e mais nome o coreano tem, mais ele vem meio no arrasto, sabe? E os coreanos que não vêm tão hypado, que não tem tanto nome, por exemplo, tipo Croc, assim, eu sinto que eles vêm mais de corpo e alma, mano. Bota fé. Tentando entender a região, faz dar certo a parada no dia a dia, porque os coreanos que jogam LCK, eu sinto que eles chegam e se frustram, mano. Tipo, o Lava. Lava, teve um monte aí, teve... O Weiser não era muito hypado? Ele jogou LCK, mas ele tava de reserva, eu acho. Mas não igual o Lava, né? O Lava, É verdade, verdade. Porque, cara, eu não sei por que o Lava não deu certo no Brasil. Mas que os caras se frustram, entendeu? No começo, você começa a treinar, vê que não... que a região é diferente, o nível é diferente, entendeu? O cara tem que entender isso. Mas o os caras Bulldog é vêm com uma diferente. mentalidade... Ué? O Bulldog foi diferente, tipo, ele foi o pior jogador do time. Sim, isso sim, o Lava jogava bem na louça. Mas o problema do Burdol é além da gameplay, o Tuque, bota fé? Pelo que o coach dele, mentalidade, o CEO falou ali, ele não queria nem tentar, velho. Ah, entendi. Bota fé? É isso é o perigo quando você botar um coreano no CBLOL, né? Que talvez o cara só queira aposentar. Então, é porque o cara já jogou LCK há alguns anos. Aí vem pro Brasil, acho que é bagunça, velho. Fala, vou ficar um aninho lá, vou farmar, meter o pé, foda-se. Quando qualquer importe ele vai pra uma região minor e ele fida, dificulta contratação para ele, tá ligado? Com certeza Na que dificulta. região dele, tá ligado? Seja LEC, Uhum. seja NA, seja países asiáticos. Aí o Maurang saiu da Super Cabu e voltou pra LEC, né, mano? Não sei como ele foi nessa LEC. Eu não Não, cheguei a cara, acompanhar. o não. time Ele dele foi- é não, uma é. brincadeira. Foi Ele azeda? assim, ele foi acho que o pior time. Ele venceu 2 e perdeu todas as outras. Deixa eu ver. 2 ou 3. Mano, eu não sei se ele ganhou duas ainda. Ganhou 2. Não, pera, Ah, 3 não, eu acho. o Winter, ele ganhou um. Deixa eu ver. O Winter, ele O foi Inter ele ganhou para 1 8. e Spring 3. O Spring tá Ele é- melhor já. Ele é da Rogue? Rogue, isso. O cara tá falando que é a luz da Europa essa Rogue aí, mano. É bom isso aí? Que não, né? Pelo que vocês falaram, era só 2 Como assim? jogos. Lo sei o que, tipo... A Rogue, por exemplo, foi o time que o Seal ganhou, lembra? Tempos atrás? Sim. Foi ele Verdade, e o o Tring, né? Trimby. Tipo, tem história, mano. Eles ganharam um split talvez- só, né? A Rogue, da LEC. Que eu lembre sim, mas posso estar enganado. Ano perdido da LEC. Okay. É verdade, tem essa parada mesmo, mano. Tipo a T1 aqui, Cousins. Sim, porque se tu parar pra ver, tipo assim, não teve mais, né? A Rogue ganhou e sumiu depois, né? Só G2, Fnatic, Mad Lions. E o Maurang tava junto, tá? Né? Nessa Rogue aí. Tava.